E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero filosofar com vocês sobre uma ideia que existe no taoísmo, que ele diz algo sobre furtar o tempo. Eu já falei disso aqui, não lembro em qual vídeo, em qual momento e qual tipo de associação. Mas a ideia dessa conversa de hoje é sobre você descobrir e estar à frente do tempo, fazendo com que você viva melhor. Eu vou explicar, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você não seja. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados, coloca no Google Fábio Marcondes Livros, que aparece nas grandes livrarias. Eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos de fudeu, que se transformou num audiolivro e você encontra na tocalivros.com. Pois então, né? Na verdade, essa ideia eu conversei com a primeira pessoa que comecei a atender, a gente tá junto até hoje. E me lembrou, né? Porque, na real, é o que eu falei pra ele. Eu tinha sentido isso alguns dias e deixei no gelo, porque eu pensei em compartilhar com vocês. Mas como eu tô vivendo uma série de transições, eu falei, deixa quieto, né, mano? Não precisa, tá tudo bem. Aí nós conversamos e foi muito legal. E aí de novo eu pensei, acho que eu vou fazer um vídeo disso, né? Eu falei, não, deixa quieto, cara, tá tudo bem, tem bastante coisa já, né? E aí hoje eu estive de novo com essa relação, com essa situação, com esse nível filosófico. Eu falei, cara, beleza, vai, agora eu vou compartilhar então. É pra compartilhar isso, né? Vamos lá. Taoísmo, confucionismo e budismo, né? Uma sequência aí em alguns entendimentos muito parecidos. O taoísmo tem uma base muito simples no aspecto do dualismo. Forças polares, ora antagônicas, ora complementares, ora paradoxais. É o símbolo do Yin Yang, né? O símbolo do Yin Yang. E tem várias concepções, várias concepções. Eu não lembro, tem uma brincadeirinha entre o taoísmo e o confucionismo e o budismo. Só que faz muito tempo que eu não lembro dessa brincadeira. É algo como... Não nessa ordem, porque a ordem é diferente. Mas era assim, é como se um tivesse uma conexão ao presente, um ao passado e outro ao futuro. Mas o que já é totalmente contraditório às 3 filosofias, porque elas mesmas praticamente entendem o nada, de uma certa forma. A totalidade meio que chega num mesmo tipo de vazio, é basicamente isso. Mas, obviamente, eu não estou aqui para falar disso, também não tenho conhecimentos profundos, apesar de ter alguns conhecimentos um pouco mais profundos do budismo. Taoísmo e confucionismo eu não tenho o mesmo tipo de conhecimento que eu tenho do budismo. Mas eu quero falar sobre furtar o tempo, né? O que vamos falar é sobre isso. Vou contar o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha conversa e o que aconteceu hoje. E obviamente, né, por mais que estejamos juntos vivendo a minha transição, as minhas transformações, completamente egocêntrico, completamente, né? Eu tô falando de mim. Quer coisa mais egocêntrica do que isso, velho? Não existe, né? Mas eu tô aqui os que se identificam, traduzir para suas verdades e criam seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro, que não sou dono de nenhuma verdade, e assim vai, né? Então, sim, é uma visão mais comum na existência, mas também vale, né, a qualquer signo. Temos aqui o ponto de partida, vício em álcool e droga, qualquer vício determinante, suas migrações e principalmente a recuperação, né? E aquilo, eu realmente, dentro da minha transição e da minha transformação, eu estou finalmente, ou novamente,
de frente com as questões comuns da existência. E já não tanto na questão do vício e da recuperação, tendo, obviamente, respeito ao vício. Então, eu não lembro quando foi, mas eu tive uma sensação, principalmente por todas as minhas práticas, as minhas dedicações, a permanência, a continuidade nas disciplinas, as manutenções, e estou conseguindo viver melhor. Os desafios continuam, as dificuldades continuam, mas eu consigo me prontificar melhor. Na verdade, eu tenho oscilado ao longo do dia com alguns quadros possíveis de me levar novamente naquele núcleo de sofrimento. Em contrapartida, eu tenho novamente exercido uma prática diária, constante, momentânea, que é: Deus, proteja-me de mim mesmo. Vida, proteja-me de mim mesmo. Eu, proteja-me de mim mesmo. Junto, inclusive, muitos momentos de agradecimento, né? Pedidos e agradecimentos. Então, essas execuções, independente da qualidade egóica, elas estão me aproximando para que eu fique um pouco mais estável. E eu tenho um gozo fruto de um dia melhor. Neste momento específico, que eu não lembro a situação, eu percebi um pouco do que essa passagem furtar o tempo quer dizer. Eu lembro que eu já falei disso aqui, porque o que eu vou explicar agora foi exatamente o que eu expliquei em um outro momento, e eu lembro de ter compartilhado isso. Mas eu não lembro em qual vídeo, em qual momento. A ideia é o seguinte: é um livro que eu li. Eu já li alguns livros do taoísmo, mas esse livro específico, ele era um anexo, não era propriamente da filosofia ou explicando a constituição taoísta. Era um braço onde tinham algumas romantizações diferentes, né? Tanto que a passagem de furtar o tempo era uma romantização, uma dramatização poética de alguma possível história, algum folclore, alguma coisa desse tipo. Faz muito tempo, eu li isso há anos. Mas eu registrei essa questão de furtar o tempo. A ideia que passa é que você, quando consegue ter conhecimentos profundos de si e do todo, mesmo que não absolutamente, porque é impossível, você começa a entender as fases, as etapas, você começa a viver de uma certa forma antecipado das situações comuns da existência. Isso é muito natural, principalmente para pessoas que exercitam vias de organizações, se prontificam a determinados contratempos, conseguem, sabe, realmente manter uma ordem de uma certa forma, mesmo que na sua qualidade singular, mas se antecipando, até mesmo de uma forma obcecada, em olhares estratégicos, conforme inclusive você amadurece, né, e vive e tem experiências, então você já começa a entender um pouco como as coisas podem ser, né? O que é curioso em algumas relações para a gente associar a nossa característica de vício e recuperação é que eu exerci muito disso em muitas coisas para mim, né? Então, lá no começo, eu evitava, inclusive, passar por lugares que poderiam me deixar excitado, como, por exemplo, alguns bares, algumas boates, ou até mesmo alguma boca,
né? Porque eu morava no final da Espraiada, que é o Shopping das Bocas, em São Paulo. E dessa região, né? Porque o que mais tem é, infelizmente, ou felizmente, é quem tá usando bocas para tudo quanto é lado, né? Sem contar as facilidades de dealer, é um universo que não acaba mais. Então, sim, eu me antecipava a um possível estímulo de uma excitação ou de alguma relação que me trouxesse algum tipo de vontade, lembrança ou promovesse o mesmo em algum momento. Então eu me antecipava. Assim eu fiz para várias coisas. Então muitas vezes, assim como essa oração, né, Deus proteja-me de mim mesmo, é porque às vezes eu sou falho a mim mesmo. Então, reconhecendo a minha fraqueza, a minha impotência perante talvez alguns estímulos, pulsões, impulsos, instintos e etc., eu de uma certa maneira tento ir contra uma natureza falha, que hoje é vivido de uma forma muito tranquila, né? Eu consigo equilibrar, inclusive os vídeos anteriores, eu retrato as minhas transições, algumas coisas que eu deixei de viver, como foram importantes em alguns momentos, né? Caso você esteja aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos vídeos anteriores eu falo um pouco da minha retirada de um mundo abduzido nas qualidades de redes sociais digitais versus algumas migrações conscientes que não álcool e droga, mas sim fruto na busca de prazer e fuga de desprazer ao simples descontentamento da existência, né? Mesmo gozando uma série de privilégios. Porque é isso, repito, filosofar embaixo de um teto, num sofá, alimentado, sendo branco, privilegiado, playboy, é muito fácil. Se eu tenho a minha necessidade em não morrer numa questão bélica ou ter uma busca a um alimento, não ficar no frio na rua ou na chuva, eu não vou ficar filosofando, né? Então, essas são características importantes para que haja junto sempre até mesmo um conforto de reconhecimento e, mais do que isso, um compartilhamento do mesmo. É como se fosse uma reformulação de valores. É um lembrete, até mesmo para que eu continue bem, furtando o tempo de uma certa forma para sabotar até mesmo as minhas inabilidades que me levam a um estado de sofrimento potencializado a um impulso de qualidade racional, quando de fato, sim, ainda existe, machuca, mas na realidade não há necessidade. Não há haver necessidade e não anula sentir. É um trabalho muito amplo e é inclusive o que a gente faz aqui nas nossas conversas. Não importa que a pessoa seja bilionária e se suicide, porque não se sente pertencente ou viveu uma série de coisas. Mas, novamente, essas reflexões, elas são muito intensas, muito densas e exigem, sim, níveis expansivos de conhecimentos. Voltando, dentro de todas essas relações, a característica em furtar o tempo, não nessa maneira lúdica que eu trouxe aqui falando sobre mim, algumas situações, mas voltando ao que tem no livro e de onde eu parti com essa ideia, é você antecipar algumas dinâmicas comuns da vida e não somente se sabotar, mas
Se sabotar não de uma forma pejorativa, né, nem mesmo negativa, apenas bloquear uma pulsão que poderia ser danosa e destrutiva, mas sim, mais do que isso, polarizar, até mesmo pela realidade do dualismo muito presente no aspecto do taoísmo, em algo produtivo, positivo, bom, né? E quando você consegue viver isso, aí começam algumas contradições também. Primeiro, porque você vive isso ao alcançar um nível de consciência, de compreensão, né, que está completamente associado nas questões comportamentais, e você começa a se sentir mais presente na vida. Só que aí entram as subjetividades, né? Porque a relação que ele traz no livro, ele, ela, sei lá quem escreveu, não lembro. Mas a ideia, vamos simplificar assim, é que antes de você ter este domínio em furtar o tempo, você precisa entender que o tempo não existe. É por isso que eu já trouxe essa ideia, porque eu lembro que eu falei sobre isso. E o tempo não existir é algo muito difícil de ser compreendido. Porque temos o sol, a lua, o dia, a noite, né? Nós temos o crescimento de algo que é organizado através de um tempo que nós formulamos como tempo. Só que a grande verdade é essa, porque a nossa impressão do tempo, tirando os aspectos de crescimento, cultivos, etc., é a nossa relação de tempo mental que nos coloca em lembranças de um passado e projeções de um futuro. Então, o exercício é você conseguir, mesmo que de uma forma talvez impossível, não projetar um futuro e não resgatar um passado. E estar no presente. Por isso é de suma importância o entendimento em furtar o tempo. E não é à toa que temos aí muitas ideias em cima da presença consciente no tempo real. Porque é uma verdade, mas é uma prática que exige um domínio mental, pois a mente ela é fluida e nos leva para infinitos lugares de projeções e resgate, né? E às vezes não conseguimos estar atento no momento real. E ao furtar o tempo, você não projeta e não resgata. Você já sabe e está. Essa foi a revelação, né? Eu poderia resumir isso ao invés de ter esticado 18 minutos falando. Com a pessoa que eu estava atendendo, falamos sobre isso e hoje eu estive de frente com alguns desafios, algumas verdades, nas quais eu enxerguei dentro de um ônus e um bônus, um sacrifício e um benefício, a minha atuação de um passado que eu resgatei e refleti, nas consequências de todos aqueles agentes com o que estou vivendo hoje, e hoje o gozo fruto, independente das dificuldades, já são, mesmo que ainda atrelados com uma série de questões e desafios, frutos embrionários de pequenos bônus aos ônus, pequenos benefícios aos sacrifícios. Então, intuitivamente, pois eu não fiz o que fiz de uma forma pensada no aspecto em furtar o tempo, eu apenas identifiquei, rogando a Deus para que protegesse a mim de mim mesmo, atuando anteriormente com determinadas necessidades para que ali fosse findado algo e agora
prelúdios florescem a possíveis colheitas de bem. Então eu estive de frente comigo, mesmo que de uma forma intuitiva, né? Porque todas essas coisas elas fazem parte dos nossos processos de informações, conhecimentos e sabedoria. Então, obviamente, esses estudos que eu fiz anos atrás estão dentro de mim e se comunicam, né, através de estímulos e associações. Então, naturalmente, né, através de um condicionamento consciente, mesmo que não dentro dessa ótica, eu acabei executando essa relação em furtar o tempo, antecipando-me, principalmente em sabotagens de qualidade positiva, perante algumas falhas que muitas vezes eu tenho ainda inabilidade, mas que, ao sacrifício, com dor, sofrimento, perda, prejuízo, não fez com que continuasse nessa esfera de sofrimento, perda, dor e prejuízo. Então sangrei em lágrimas para hoje, dentro de outras preocupações, outros desafios, haja um amadurecimento, uma sustentação, um alicerce, uma edificação consolidada para continuar cultivando um solo fértil. Em outras palavras, furtar o tempo neste momento, para mim, tem sido não voltar àquele ato de dor, diálogo suicida, depressão, o risco numa volta ao uso diário, contínuo, momentâneo, que pode ser altamente destrutivo, onde diariamente eu tenho trabalhado para estar bem. Então, de uma certa maneira, obviamente eu não tenho esse domínio de furto do tempo, até porque eu nem lembro, senão eu poderia explicar melhor. Não sei ao certo se eu conseguir trazer algum nível de esclarecimento, mas a ideia, ela tem sido praticada por mim, e eu percebi ao longo dessa semana, hoje é quinta. Hoje é quinta, dia 20 de junho. Isso, quinta, dia 20 de junho. Então, desde segunda, ao longo dessa semana, esse foi o terceiro episódio que me lembrou desta leitura, deste estudo, destas relações, e eu me vi de frente a uma introdução mínima, né? Aquela profundidade completamente fundamentada do taoísmo, que não faz parte da minha vida presente, mas que me lembrou e falei, porra, eu furtei o tempo nesse instante. Pois eu furtei o tempo em não ficar ansioso, desesperado, angustiado em projeções de um futuro incertos, mas tão somente certos pelo ato presente, e nem mesmo um resgate de um passado, fosse ele bom, conforme o meu juízo de valor, em lembranças nostálgicas, saudosistas, repletas de saudade, promovendo a sensação de perda, né? Ou, nesse caso, ainda que nesse estilingue ao passado, a observação de como eu melhorei neste flip ao presente. É um gap de amadurecimento, onde certamente não condiz a essência real do que seria furtar o tempo, mas traz um pouco mais perto, próximo de um entendimento na suma importância, né? Uma premissa que faz, de uma certa forma, tudo se encaixar no tempo presente, que não é fácil, é muito difícil, muito difícil. Só que constantemente exercitando, mesmo que por um domínio mental, aos poucos há justaposto
um conforto sentimental. Então é uma prática que nesse livro traz como furtar o tempo, pois você consegue anular a relação do tempo e viver somente o espaço presente, que é esse. Nesse instante, aos 25 minutos e 18 segundos, a única coisa que existe sou eu aqui. E você, lá para o final de agosto, assistindo esse vídeo que está sendo feito agora em junho. Então, nós habitamos em um tempo, né? Pois o que está sendo feito hoje, assim como o brilho de uma luz de uma estrela que vemos hoje, está há anos-luz atrás. Então, o brilho desse vídeo de hoje vai brilhar para você que não é membro somente no final de agosto. Então, o tempo também existe, ou seria o espaço? Essas são reflexões que somente privilegiados podem ter. E essas coisas são foda, cara. Essas coisas são foda. Mas que tenha um valor terapêutico para que possamos tentar, ao menos, ser pessoas melhores nos momentos bons. Porque nos momentos difíceis, realmente é muito complicado. Eu estive em uma conversa com uma pessoa dizendo-me que uma super pessoa, ou seja, uma pessoa com princípios, valores, família, um ótimo trabalho, prestígios, reconhecimentos, notoriedade, uma pessoa humanizada, estruturada, não suportou a vida e tirou a vida baleando-se no peito, deixando filhos, já adultos inclusive, com uma carta de perdão. Então essas coisas, elas são sérias, elas infelizmente acontecem. Porque existir, por mais simples que seja, nós, de algum azar, conseguimos fazer com que fique complexo. E eu me identifico na complexidade. Eu estou tentando transparecer infinitas verdades para que possamos juntos continuar compartilhando coisas que nos aproximem muitas vezes, até nas dificuldades, mas também em vias de soluções. Pois a linguagem universal é o sofrimento. Mas se há sofrimento, há também felicidade, alegria, saúde, riqueza, amor, matéria. Então a gente precisa descobrir como furtar o tempo para transitar nestes polares. Pois de uma certa forma são pulsões muito semelhantes. Em um mesmo local, numa mesma realidade, podemos sentir tristeza, raiva, felicidade, alegria. E tudo parte de como estamos, né? Do quanto conseguimos furtar o tempo. E é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!